Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Olá, amigos da Rádio Bicuda 98.7 FM, eu sou Erasmo Romão e a gente vai começar mais uma entrevista bacana, uma entrevista aqui, papo de bola, papo de futebol, o assunto sempre é bola. E estou aqui para me ajudar nessa entrevista o Ricardo França, radialista da nossa Rádio Bicuda FM. Fala, Ricardo. Fala, Erasmo, tudo bem, meu amigo? É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar o Guilherme também, que está aí, prontificou a dar essa entrevista para nós. Vamos lá, vamos tentar fazer trazer um bom conteúdo para essa live. Isso aí com a gente, eu já falar do Guilherme da Costa, né? Ele é um profissional de futebol aí, trabalha num grande clube e vai dividir com a gente os seus conhecimentos na sua área. O Guilherme é fisiologista, não é isso, Guilherme? Boa noite, Heraldo. Boa noite, Ricardo. Boa noite ao Robson, que está nos ouvindo também, né? Que a gente não podia estar aqui. Primeiro, obrigado aí pelo convite e dizer que é um prazer falar um pouquinho de futebol, que é essa atividade que a gente tanto ama, né? Legal. E como começou o teu envolvimento com bola, com futebol? Você tentou ser jogador de futebol? Como é que foi aí tua infância e juventude com a bola? E como é que tu chegou a essa área? Tá, vamos lá. Primeiro você tinha falado aí do fisiologista, né? O fisiologista, ele é uma figura do futebol, né? Bem radicado hoje nos clubes de alto rendimento. O que eu faço hoje aqui no Red Bull é um pouquinho diferente, mas tem a parte da fisiologia, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco e vamos começar respondendo isso aí. Então vamos lá. Bola, como começou a tua vida com a bola? Da bola, né? História de criança, de acompanhar o pai jogando. Meu pai, ele foi um atleta amador ali em Belo Horizonte por muitos anos. Eu sou de Minas Gerais, né? Nascido e criado lá. Então, acompanhava meu pai nos torneios de várzea que ele ia, né, disputar, e dei sorte que ele sempre foi um atleta amador requisitado em Belo Horizonte, muito bom de bola, e aí vem de berço, né? Então, desde que eu lembro que eu ando, eu estava com ele ali no sábado e no domingo nos jogos de várzea. E você vai tentando e avalia aqui, faz teste ali, e acaba que eu só tive uma experiência rápida na base do América Mineiro, que foi no sub-15, e realmente eu não tinha capacidade técnica para prolongar muito isso dentro de campo, não. Aí depois disso que a gente vai, né, evoluindo um pouco na parte acadêmica, profissional, já entrei na educação física com esse intuito, né, de estar inserido no meio do futebol de alguma forma. Legal. Começou assim. Ricardo. Oi. Pergunta. Ô Guilherme, a gente vive num país, às vezes, que torce um nariz um pouco para as novidades. A gente sabe que a fisiologia no esporte, ela é recente, está começando, ganhou muita força nos últimos anos, é muito importante, a gente já conhece a importância da fisiologia no futebol. Qual é a maior dificuldade que você sente hoje em desenvolver o seu trabalho nos clubes brasileiros? Você acha que ainda falta alguma coisa a galgar na fisiologia no futebol brasileiro? Ricardo, então, eu vou dar sempre a minha opinião sobre os temas aqui, né? Sim. E é sempre um prazer, às vezes, divergir de alguns colegas, porque traz crescimento quando você discute com respeito. Uma grande dificuldade da fisiologia no futebol hoje é que foi dado a ela uma responsabilidade, um poder que ela não deveria ter. Então é a primeira coisa. Então, assim, é acreditado a um fisiologista, né, o profissional que trabalha no performance do atleta, de repente determinar quantos minutos esse atleta consegue jogar, ou quem está bem, quem está mal, quem pode treinar, quem não pode, ou o que fazer carga numa sessão de treino. Então, assim, o futebol ele não vai ser definido pelas variáveis que a fisiologia controla.
ele é uma soma de interações ali de várias áreas. Então hoje, um preconceito grande que existe com o fisiologista é esse, porque muito treinador, e até em alguns momentos com razão, cria-se um choque com esse profissional, né? Porque às vezes ele escuta o atleta, né? O treinador escuta o atleta fala que está bem, mas aí vem o fisiologista com alguns números, algumas variáveis que nós controlamos e está dizendo o contrário daquilo. Se ele é um atleta importante para o treinador, é óbvio que o treinador vai acreditar nele, no que ele está falando, está passando ali, no seu feeling, é óbvio, né, que é um profissional. E às vezes cria choque, cria muito choque aí com a área. Então a dificuldade hoje é essa, né? É também o fisiologista, como as outras áreas, entender que ela é só um suporte de todo o processo. Ela nunca pode tomar decisão. É verdade. Pode falar, Ricardo. É interessante o que o Guilherme falou, achei muito interessante o que o Guilherme falou, porque hoje é comum a gente escutar na imprensa, sempre sai alguma coisa falando determinado jogador não vai a campo porque a fisiologia determinou que se ele for a campo vai haver problema. Isso que ele fala é muito interessante, que joga toda a carga em cima da fisiologia, o time pode de repente não ter um bom resultado, ter um insucesso, e a torcida não quer saber se o jogador está bem, se não está, quer ganhar o jogo, e acaba criando uma certa antipatia realmente em relação ao profissional da fisiologia com o torcedor. É interessante, foi muito bem colocado isso aí que o Guilherme falou. Não, inclusive normalmente quando eu tô com o Robson, né, ele me chama, eu sempre abro com uma frase dessa, eu te chamar de vilão, tô com o vilão do futebol que fica amarrando os jogadores, né? Mas essa situação é interessante. E aí, o Guilherme, que assim, bem básico, para eu saber mesmo, para a gente entender, então as pessoas que vão nos acompanhando e vão nos acompanhar, o que é fisiologia? O que ela propõe? Não é preparação física, não é medicina, não é nutrição. O que é fisiologia? O que ela se propõe no futebol? Aí já vai outra opinião minha que a gente vai... Não, mas a gente quer colher... Vamos lá. A fisiologia, ela é o estudo ali do corpo humano, certo? Esse profissional inserido dentro do futebol, esse nome dado a ele é muito errôneo, né? Porque ele presta o serviço para o clube para avaliar a situação que o atleta está naquele momento, fazer um prognóstico do que pode acontecer com as cargas trabalhadas durante a semana, durante o mês, depende de cada comissão técnica, e dando o feedback, o suporte desse processo, né? Como que fisicamente um atleta está naquele momento e o que a gente espera dele daqui dias, semanas, aí depende do prazo estipulado e conversado entre eles. Então é isso. Ele acaba estudando as variáveis fisiológicas e hoje, com a tecnologia também, as variáveis mecânicas que um atleta de futebol presta durante o seu período de treinamento e durante os jogos. Então, assim, a ideia é estudar o ser humano e falar para a comissão, olha, ele está assim, assado, o que a gente espera é isso. Ricardo. Ô Guilherme, e a gente sempre reclama muito da carga de jogos do futebol brasileiro. É pesado mesmo, você como um profissional que avalia, que estuda isso, realmente a gente tem um excesso de jogos, isso influencia na parte física do atleta, até no rendimento técnico dele dentro de campo? Ô, Ricardo, isso vai influenciar bastante se você conseguir dividir entre quais são os seus jogadores de futebol e quais são os seus atletas. Uhum. São duas coisas diferentes nesse mundo que a gente vive, tá? Então, ano passado a gente teve bons exemplos, né? Primeiro a gente precisou de um técnico estrangeiro mostrar que isso é algo que tem que ser questionado no futebol brasileiro, dosar atletas. Então veio Jesus aí, ficou repetindo o time do Flamengo enquanto ninguém acreditava. E o que deu no final? Ele teve o maior número possível de jogadores disponíveis para disputar aquilo que ele achou que o melhor deveria ter, né? E com a gente aqui, que é um estudo de caso nosso, posso falar com propriedade,
A gente termina um ano fazendo as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B e disputando 16 jogos, porque a gente era o Red Bull Brasil ainda, né? Mas foi a mesma comissão, os mesmos atletas para o Bragantino, e terminando o ano com 3 lesões musculares. Então, assim, o calendário, ele é pesado, não, ele é desafiador, isso com certeza. Mas pesado, se você tiver uma equipe boa de profissionais do staff e atletas no seu elenco, eu vou te falar que dá para sustentar. É uma opinião minha. Guilherme, o cara dá conta de jogar as 38, quarta e domingo? Difícil. Aí também é questão do humano, né? Você tem uma série de tecidos aí envolvidos no corpo humano que eles vão gerar lesões, tem que ter o período de recuperação. Aí cabe o staff e o atleta entender individualmente quem é quem, para traçar processos de recuperação, traçar às vezes metas de minuto ou a intensidade que esse cara está trabalhando e separadamente estudar e saber, olha, esse aqui hoje a gente precisa entender que às vezes, se for possível, óbvio, né, vai ser escolha do treinador, seria bom a gente dar uma folga para esse cara, ou tira minutos antes do jogo, vamos dosando e vamos acompanhando as respostas dele amanhã. Porque o corpo humano, por máximo que a gente tente prever o que vai acontecer, ele é muito complexo. É verdade. E dentro desse pensamento aí, como é, né, você fala que é o estudo do corpo humano, mas que material você usa, que equipamento você usa para medir até que ponto o atleta ele vai suporta com segurança, ou a partir de que ponto já é um risco colocar o atleta em determinados jogos? Tá. Erasmo, assim, vocês devem ter tido uma conversa muito boa com o Lucas Leme, eu não pude acompanhar, infelizmente, por causa de calendário. Fera. O Lucas é um cara excepcional nesse ponto de vista aí, e deve ter falado para vocês algumas coisas que a gente usa como ferramenta, né? Então, por exemplo, hoje, no clube que eu trabalho, nos outros que eu trabalhei também, principalmente antes de vir para cá, eu já tinha o GPS em mãos, né? Um dispositivo para cada atleta, onde a gente começa a controlar as variáveis mecânicas. O que é isso? O que é dado em metros, o que é uma aceleração forte, o que é uma desaceleração forte. Alguns GPS nos dão outras variáveis, por exemplo, como frequência cardíaca, tem alguns profissionais que usam, mas eu não sou dessa linha, mas tem um trabalho voltado para isso. E as fisiológicas vão ser aqueles marcadores bioquímicos. Então, o que é um marcador bioquímico? É uma CK, né, que é uma enzima que é liberada quando há o glicogênio muscular ali. É um PCR que vem, né, pelo menos é o que a gente vai estar começando a utilizar. O PCR ele é liberado, depois que você tem a lesão, a inflamação, o corpo libera PCR, né, que para como se fosse regenerar aquela musculatura. Então já é outra variável fisiológica que a gente vai acompanhando. Alguns estudos aí de alguns colegas já tem uma variabilidade da frequência cardíaca quando o atleta está em repouso, ou seja, deita o atleta ali na máquina, passa um período de tempo controlando a frequência e vê se os batimentos estão condizentes quando ele está totalmente recuperado ou não. Então, assim, é uma complexidade enorme da área. Se a gente for discutir todas elas aqui, eu vou te falar que eu não vou conseguir me aprofundar em todas, até por um nível de conhecimento das que eu busco, das que eu não busco, e a gente ainda não vai conseguir falar tudo. Ricardo. Guilherme, você falou que a separação entre atleta e jogador de futebol. Hoje você percebe no futebol brasileiro, que é onde a gente milita hoje, que está diminuindo essa coisa, essa divisão. O jogador hoje ele é mais consciente do que ele representa, do que ele é atleta, e você hoje já consegue implementar de maneira melhor o seu trabalho. A gente lembra que no passado o jogador não se achava com tanta responsabilidade, ele não se pensava como atleta. Você acha que hoje isso já está incutido na mentalidade
do jogador profissional brasileiro, ou você acha que ainda tem muito a crescer? Ricardo, primeiro a gente tem que entender que o jogador de futebol no passado, ele estava dentro da realidade do que o esporte, né, exigia dele. Era isso. Hoje a gente trabalha como esse esporte, mas com exigências completamente diferentes. Então acaba que cada vez que a gente evolui a modalidade, evolui o futebol, você também começa a aumentar um pouquinho a régua de quem vai estar nos níveis maiores. E para um jogador de futebol, eu falo, ele virar o atleta hoje, ele tem que ter 100% do tempo dele destinado a fazer isso. Poxa, Guilherme, mas e a folga do atleta? Aproveite, mas lembre que daqui talvez a 20, 24 horas você já vai estar trabalhando de novo. E seu corpo é seu instrumento de trabalho. Então, a soma de interações aí, psicossociais, afetivas, físicas, tudo vai estar envolvido na atmosfera desse atleta. Então ele não pode só achar que ele vai ser o atleta quando apitar o início do treino e quando apitar o final ele já não é mais. Não, ele tem que ter a responsabilidade do dia. Não tem jeito. Então, assim, antigamente não era necessário isso, né? E não é demérito nenhum, porque a modalidade evoluiu, então aquele que quer ter sucesso nela também tem que evoluir. É verdade, né, Guilherme? Houve uma evolução, aliás, foi muito rápida essa evolução nos últimos tempos, e a fisiologia chegou realmente para agregar muita coisa ao futebol brasileiro, futebol internacional, né, o esporte em si. E hoje a gente já vê uma mudança comportamental dos atletas. Vejo atletas muito mais conscientes hoje do que é a profissão e muito mais voltado a conquistar os seus passos na carreira. E isso, a fisiologia veio a agregar muito na parte física, na parte de desenvolvimento do atleta profissional dentro dos clubes brasileiros. Legal. O Ricardo? Oi. Ricardo não, o Guilherme. Como vou te perguntar isso? A gente pensa uma coisa que é para transformar isso, mas vamos lá. A parte de... Hoje a gente fala muito de protocolo, a gente está no meio de uma pandemia, né? Os campeonatos começaram, então caminhando aí numa situação complicada. Cada lugar tem o seu aspecto. E aí tem os atletas os profissionais seguem esse protocolo, né, para se protegerem. Mas eu vejo que o protocolo para o atleta, fala o protocolo por causa da pandemia, mas o protocolo por causa do atleta não tem. Ou seja, o atleta está como um cavalo, joga, viaja, vai, vem, não sei o que. Você percebe uma certa agressão ao atleta, né, nessa volta, nesse recomeço aí do novo futebol, do novo modelo. As cinco alterações ajudam nesse quesito de fato mesmo? Tá, então são duas coisas diferentes, né? Exato. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho do momento que o mundo vive aí, o Brasil vive de uma maneira hoje, né, muito difícil, que é enfrentar um vírus que se alastra de uma maneira incrível e nunca vista. Os protocolos de saúde estabelecidos hoje para o futebol, eles foram muito bem pensados, discutidos e estão sendo bem aplicados, pelo menos aqui no Red Bull Bragantino, né? E acredito que em outros clubes grandes também, porque a cada dia que passa, menos resultados positivos em atletas a gente tem. É importante você falar que a cada rodada, se você for ver, o número está abaixando, né? Ou seja, é uma responsabilidade individual que cada pessoa envolvida nesse processo tem e que tem que servir de exemplo para a sociedade. E ninguém fala isso, né? A gente só escuta todo mundo dando uma retada aí porque o futebol voltou. Então, por exemplo, nós aqui, nós estamos sendo avaliados quase que 2 vezes por semana o teste de Covid, tá bom? Hoje está no protocolo da CBF, mas até antes, quando a gente retomou as atividades no dia 1º de julho, né, que o governo de São Paulo liberou, nós já fazíamos por conta própria.
né? Então, o nosso departamento buscou essa segurança. E vou te falar, eu não me lembro em qual semana que foi das 2 primeiras ali, que de lá para cá a gente não teve mais nenhum caso, nem de staff e nem de atleta. Então, o nosso, se eu lembro, eu acho que foi um que tinha contato, já tinha tido contato e já não transmitia mais, e o outro que estava infectado. E pronto. Então, assim, se você for ver, nossa delegação, se for juntar todo mundo, então a viagem daria, sei lá, 50 pessoas, para você ter 2 casos. E não tivemos mais, ou seja, a responsabilidade até social do atleta, ela está muito grande. A família dele está envolvida nesse processo. Então, assim, tinha que servir de exemplo para a sociedade, tinha que ser retratado de outra forma. Falei, olha, o pessoal está acontecendo, está funcionando porque estão se dedicando para fazer. Isso é muito importante de falar. Quanto à agressão para o atleta, acho que você quis dizer a exposição dele ao risco. Certo? Não, a exposição dele, o futebol, acho que ele está sendo exigido demais, a parte do atleta ter que voltar com pouco tempo, ter que enfrentar 38 rodadas, enfrentar o campeonatos paralelos. Você acha que é suportável, é tranquilo? Ó, vamos lá. Primeiro que a gente teve um período de pausa para um atleta, não só de futebol, qualquer atleta de alto rendimento, de inatividade grande, né? Então nós paramos ali no dia 16, 17 de março e vamos voltar dia 1º de julho. Então, por máximo que a gente fez os treinos online, entregou uma cartilha, deu 30 dias de férias, é um período longo sem treino específico, certo? Aí a gente começa no dia 1º de julho para voltar ao campeonato e a gente tem um tempo longo de pré-temporada como nenhum time no Brasil nunca teve. Nunca teve isso. Então, assim, sempre reclamávamos de ter 15 dias de pré-temporada e agora muita gente reclama de ter tido 23, 24, 30 dias. Então, tem hora que a gente tem que balancear as coisas, né? Pô, será que não é muleta? Eu aqui, quando a gente iniciou e sentou, falou assim, olha, pode machucar atleta, se esse for o medo que se tem, né? Por outro motivo. Pela preparação não vai ser de jeito nenhum, porque a gente foi com muito cuidado e fez tudo aquilo que a gente sempre quis fazer na vida, de pré-temporada. Então a exigência dele agora, quarto e domingo, não é nada diferente do que ele está enfrentando. A mudança vai ser que a gente joga dia 23 e dia 30 de dezembro. E atravessa o ano. Pronto. É verdade. Atravessa o verãozão. Pode ser discutido isso que você está perguntando lá em fevereiro de 2021, né? Porque aí não tem férias e você já atravessa meses trabalhando. Até dezembro. Aí você já começa uma somatória de ciclos aí que também vai ser uma novidade. Ricardo? Guilherme, a gente sabe que os clubes de estrutura, os clubes como o que você trabalha, o Bragantino, tem uma base forte e esses atletas são acompanhados pela fisiologia também na base. Mas a gente sabe que no Brasil, vira e mexe, desponta algum atleta que ele é levado para esses clubes de estrutura maior e não tiveram tanta base. É mais difícil trabalhar? Como é que a fisiologia trabalha esse atleta que não teve esse acompanhamento na base e acaba estourando e aparecendo no clube depois? Há alguma preparação diferente para esse atleta? Você está falando quando ele já chega para um clube grande no profissional. No profissional, isso. Tá. Vamos lá. Como eu já falei aqui outra vez, você tem que ver individualidade, né? Tem clubes que se preocupam com isso. No nosso caso, todo atleta ele é avaliado e traçado um plano individual de desenvolvimento dele aqui no clube. Então, todo o staff, todas as áreas, tem essa preocupação com o atleta. Desenvolver o atleta jovem e melhorar aquelas variáveis ou aquelas capacidades técnicas, táticas dos atletas já mais maduros. Então, todos têm um processo individualizado para desenvolver. Quando você chega com um atleta aí, de um time menor, né, de expressão, ou com uma estrutura não tão parecida ou suficiente para o desenvolvimento do atleta, e ele chega num clube grande igual esse, a primeira coisa que tem que se entender, ele chegou porque a capacidade técnica dele o colocou ali.
Então ele já chegou com um mérito muito grande. O que você tem que fazer? Pô, se ele tem a capacidade técnica para fazer, né, e executar um nível que a gente entende que ele pode estar aqui, como que eu posso melhorar? Às vezes é a questão cognitiva. Poxa, o que eu vou fazer com esse cara? A gente vai começar a estudar junto alguns jogos, alguns posicionamentos, algumas movimentações do campo. Vamos trabalhar a tomada de decisão dele? Não, olha, a gente precisa ver aqui que esse cara, na hora que eu vou falar para você que eu já passei, ele teve um nível de desnutrição infantil que comprometeu seu crescimento, comprometeu seu desenvolvimento físico. O que a gente vai fazer? Vamos levar no especialista, a gente consegue contornar isso aqui dentro da nutrição, com os médicos, com a performance. Olha, vamos separar esse cara aqui, a gente vai fazer uma carga para ele, que é importante ganhar 8 quilos de massa no ano. Então, vai depender de qual é a necessidade do atleta vindo desse clube. Né? Porque o contrário também tem. Chega uns aqui que são um cavalo, entendeu? O cara pegou toda a dificuldade que ele já passou na vida e está com ela debaixo do braço até hoje. Porque ele quer lembrar da dificuldade para valorizar o que ele conquistou. E aí, esse que a gente vai fazer? A gente vai tirar a ansiedade dele, vai trabalhar com ele ali com um coach, um acompanhamento psicológico. O quê? Então, assim, o que ele precisa? Primeiro a gente tem que identificar isso. Olha que interessante, Guilherme. Eu não tinha essa noção da fisiologia, até da parte cognitiva que você falou. É muito interessante isso, me dá uma visão diferenciada de como trabalha o fisiologista. Eu sempre achei que o fisiologista era só aquela parte muscular, análise. Você me dá uma noção completamente diferente, cara, de um conjunto de coisas interessantíssimas, cara. É como eu comecei falando aqui, né? Eu não sou fisiologista, mas é o nome mais comum de entendimento. O clube não tem esse profissional, ele não existe aqui. O que eu faço aqui, eu sou coordenador de saúde e performance do clube. Que legal. O horizonte aumenta, abre-se um horizonte aí muito grande. Então, você não está errado da sua leitura do que é um fisiologista. É o que eu estou achando que esse profissional no mercado, ele se reinventa e daqui a pouco ele vai começar a ser questionado. Legal. Tá bom? Gente, assim, muitas coisas gostaria de perguntar mais, mas a gente tem um quadro final aqui que é chamado assistência, Guilherme. Então, assistência é aquela assistência do futebol. Dou o passo para você e você, num toque só, né, ou 2, 3, você já completa. Então, numa palavra ou numa pequena frase, você já completa. Pode falar, Guilherme. Se você souber algum desses atletas que jogam aí com 1 ou no máximo 2 toques, pode me mandar, hein? Ah, é? É esse que a gente está querendo. É disso que a gente está precisando, né, rapaz? Com certeza. Então, assistência com o Guilherme da Costa. Minha referência é... Minha referência é Eduardo Pimenta. Eduardo Pimenta, ele é de onde? É fisiologista também? É um fisiologista que teve muitos anos no Cruzeiro, passou pela CBF, e hoje ele está no Atlético Mineiro. Então, minha referência profissional é o Eduardo Pimenta. Eu gosto da linha de pensamento dele. É até o meu orientador de mestrado. Legal. Um lugar especial para mim? Campo de futebol. Apaixonado. O jogo mais marcante que assisti foi? Puxa vida, marcante. Olha, eu vou falar o que eu participei. Foi uma virada. A gente virou ano passado um jogo aqui em Bragança, em cima da Ponte Preta, que era uma postulante ao acesso, né, para a Série A. E a gente, com um jogador a menos, conseguiu uma virada que deu um start em todos nós, e aquela hora ali a gente viu que era possível a gente realmente alcançar coisa grande no campeonato. Então, foi, acho que será marcante por muitos anos atrás. Legal. O Robson está chegando aí, mas a gente vai continuar aqui. O melhor jogador que vi jogar foi? Que eu vi foi o Ronaldo Fenômeno. Pensei que fosse teu pai. Ronaldo Fenômeno, é fantástico também. Tá dando muita moral pra ele. Boa noite, Robson. Robson aí. Tranquilo, Robson? Conseguiu chegar? Vai lá, toca o barco aí, só cheguei. Agora, coisa boa, comida. O meu prato preferido é? Churrasco.
Ih, rapaz, isso é gaúcho? É Mas mineiro? eu pensei que ele ia falar um pãozinho de queijo, um pão Poxa, né? Pão de queijo, Ricardo, pão de queijo não é um prato. Pão de queijo, basicamente, ele é algo meio sem definição. Vou te dar o exemplo de você. Faça qualquer coisa que você quer misturar com pão de queijo e ver se fica ruim. É muito bom, né, Guilherme? É É bom demais, cara. Isso é bom demais. Adoro pão de Meu Deus do céu. Guilherme, meu hobby é. Hoje eu desenvolvi um hobby de tocar violão. Ih, rapaz, então somos 3, né, Robson? Eu, Robson e você, então. Eu vou marcar um Você dia aí. sempre tá evoluindo. O Ricardo é bom cantor, o Ricardo é bom nada, cantor. rapaz. Eu só escuto. Adoro uma boa música. Ele, Nilson Sampaio cantando. Meu Deus do Sempre céu. tocar e essa quarentena, as horas dentro de casa, eu falei, preciso desenvolver legal. outra habilidade. Peguei um violão Ih, que e bacana. Meu segundo esporte é. sempre gostei muito de natação. Cheguei até a competir. Que legal, que legal. Essa pergunta aqui é meio ingrata, rapaz. Mas vamos ver hoje como você se sai. Um parça no futebol. Um parceiro aí no futebol. Muito grande, eu vou te falar que é o Paulo Castro. Ele é um dos analistas de desempenho do Atlético Mineiro. Vão ser vários, né? Mas hoje ele é um cara que eu converso bastante assim, troco muita ideia, tornou um amigo pessoal e dedicado. O Atlético Tendo Mineiro. trabalho com o São Paulo, hein? Mas o Galo tá com uma estrutura fortíssima, né, rapaz? Muito, muito bacana. Fiquei 5 anos lá, né? Antes de ir pro Red Bull Brasil. Passei uma temporada boa lá, que eu crescer muito profissionalmente. O melhor jogador em atividade no futebol brasileiro é? Mas no futebol brasileiro, É. deixa eu pensar aqui. Vou ser rápido, hein? Hoje eu vou dar um mérito aí pro Marinho do Santos. Acho que ele tá gerando um desequilíbrio muito grande nos jogos aí. Jogadoraço, né? E o melhor jogador do mundo em atividade? Em atividade, esse aí vai ser sempre o Messi, até a hora que ele aposentar. Tá, eu abri um parênteses aqui. E o jogador com mais saúde, assim, que você percebe o jogador que tem uma saúde, aquela saúde do cavalo aí que tá descontando no futebol brasileiro aí. Tá descontando? É. Eu vou te falar que eu tenho um aqui que sou um privilegiado de estar trabalhando com ele, que é o Arthur. Arthur. Que legal. Ex-Palmeiras, né? Isso. Meu sonho é. Meu sonho, puxa vida. Erasmo, não é sonho não, tá? Eu tenho como meta. Então a minha meta é chegar com o meu clube numa competição internacional. Então essa é a meta. Isso aí, Agora tá nem falar próximo, uma coisa né? longe não, porque meta eu acho que sonho, você tem que ter algo que é palpável, para assim que você conquista, você já pensa outro e assim que você desenvolve. É bom. É só ficar na primeira página, né, Robinho? Ficar na primeira página lá da classificação, já consegue, né? Todos os clubes deveriam E profissionalizar. profissionalizar em todos os sentidos, todos os aspectos, todos Todos os setores. Isso. E nossa última pergunta aqui, vou indicar essa resenha para Essa aqui, uma pessoa para ficar no teu lugar aí pra gente perguntar aí tá. sobre futebol. Ó, vou indicar um cara que tá aí no Rio de Janeiro, mais próximo de vocês. Então o papo vai ser bom. E é um amigo também da bola, que é o Jefferson, que tá como preparador físico do Fluminense. Opa, legal. E aí, Robson, é contigo, Robson. Opa, maravilha. Jefferson, estamos chegando aí, bater um papo contigo. Jefferson Aí, Guedes. Guilherme, só vou pedir que você entre em contato com ele, por gentileza. E aí, fala pra ele como é que foi o papo é tranquilo, não tem aquelas perguntas casca de banana, não. Só pra ele dar uma relaxada. E vir aí bater um papo com a gente aí, marcar um dia, a gente agenda e troca uma ideia, valeu? Beleza, pode deixar. Te trataram bem aí, Guilherme? Pô, só pergunta legal, cara. Vou te falar um pouquinho aí da... Né, Rob? Falei até com eles aqui que eu não sou fisiologista, né? Mas o nome é o mais conhecido. Eu acredito que a gente está caminhando aqui por não ter esse papel e fazer outras coisas. É mais o coordenador de performance eu faço do que propriamente só a fisiologia.
Tá certo. Muito trabalho, mas a gente acredita que é o certo, então não tem por que parar. Tá certo. Ricardo França, gostou da experiência de bater um papo? Se despede já aí também. Foi muito enriquecedor. O Guilherme me deu uma outra visão da função dele, entendeu? E é muito bacana a gente aprender, né? Foi uma verdadeira aula e agradeço muito ao Guilherme pela oportunidade de estar com a gente e de ter me ensinado, enriquecido ainda mais com a sua experiência. Obrigado, Guilherme. Ricardo, eu que agradeço pelas palavras. Guilherme, em poucas palavras, você ampliou o nosso horizonte, ampliou o meu horizonte no assunto, e foi muito legal, assim, me aguçou a estudar um pouco mais, observar mais, e que da mesma forma que você ampliou o meu horizonte, que Deus possa ampliar os seus horizontes aí, seu trabalho, sucesso, a saúde para você e família aí, e que você continue nessa tocada aí, que faça jornadas internacionais também, e não esqueça da gente, né, Robson? Erasmo, então eu vou te falar que a minha participação aqui, missão cumprida. Teve uma vez, tem uns 20 anos atrás, que eu estava na palestra e o cara falou assim, se eu quiser falar 5.000 coisas com vocês aqui, você aprender uma, pode ter certeza que eu já conquistei meu objetivo. Não precisa guardar tudo. Obrigado, querido. Obrigado. E ó, eu guardei no coração que você toca violão. Então, qualquer coisa, precisar de mais aulas, faz contato com a gente aí que a gente dá aula online, hein? Eu peguei só o final, eu peguei essa parte, não? Valeu. Valeu, galera. Pessoal da live aí, obrigado, tá? Assista essa entrevista no YouTube também, vai ser muito legal estar com vocês aí. Um grande abraço, Robson. Valeu, mano. Um abraço. Valeu, gente.